lê, 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 lê. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou o homem que tanto amou, sua pesada deixou para o outro seguir. Pregou tanta paz, pregou tanta luz, sua vida deixou para o Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier, lê, 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 lê. Chico, 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 homem de fé. Lê, 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 lê. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior que a dor que sentiu. Quanto desesperado em sua porta bateram, sua mão cheia de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Lê, 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 lê. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, sua marca deixou para o outro seguir. Quanto senti saudades, faça assim como eu. Cante essa canção por Chico renascer. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Lê, 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 lê. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Lê, 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 lê. Lê, lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, lê. Lê, 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 lê. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quanto assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração
a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Agora, né? Tudo. Alô. Boa noite, sejam todos bem-vindos, mais uma segunda-feira aqui, calorosa, né? Mas é bom também, né? O calor faz parte da nossa vida e lembra muito aquele calor humano que a gente precisa ter entre todos nós. Então vamos aproveitar esse momento e colocar em nosso coração e pensamento a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele Jesus tão doce, tão amoroso. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que possamos sempre colocar o perdão em nossas ações diárias, como forma de reajuste às leis do Pai e àqueles nossos irmãos que esperam pelo nosso perdão. Reconhecendo, ó Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus.
Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. O palestrante da noite é o nosso irmão Maurício. Ele vem fazer uma palestra muito interessante. Ele também faz lives muito boas, aqueles que puderem estar também participando para aprender um pouquinho mais, né? Muitas vezes a gente precisa ler, precisa ouvir, para mudarmos os nossos pensamentos para melhor. Tudo são oportunidades de evolução. E o Maurício, ele também é escritor. Então, na saída lá na frente, após a palestra dele, vai ter também a venda das obras escritas por ele. Aproveite, porque as palestras dele são ótimas. Uma boa noite para vocês e boa palestra. Se a palestra não for boa, reclama com ela. Propaganda enganosa. A gente vai no Procon depois. Isso aqui tem mais. Então, muito boa. Está saindo? Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. O tema de hoje é a criança. A criança é um tema da maior importância para as nossas vidas. Por questões práticas, por questões científicas e por questões religiosas. Eu não sei se vocês já viveram, certamente sim. Todos nós já vivemos alguma situação de estarmos num certo ambiente e chegar uma criança, chegar um bebezinho. Aqui mesmo. Se de repente chegasse um bebezinho assim por volta de 1 ano, balbuciando aquelas primeiras palavras, aqueles sonzinhos típicos, acabou a palestra. Todo mundo ia automaticamente se voltar para aquela criança. Uma criança modifica um ambiente, não é verdade? Modifica a vida da gente. Quem passar por um filho, por um neto, por um sobrinho, sem se modificar, sem se alterar, acho que esse é meio psicopata. Uma criança muda muito a vida da gente, traz muita mudança. Isso no sentido prático. No sentido científico, qual a importância da criança segundo a psicologia? Segundo a pedagogia. Por que a pedagogia propõe tanto investimento no ser humano nos primeiros anos de vida? Nós sabemos disso. Antigamente, as professoras eram formadas na teoria da tábula rasa, que pressupunha que a criança vinha para a escola como um papel em branco. Ou seja, a criança é completamente receptiva às informações. Nós sabemos disso. Em psicologia, grande parte das vezes, quase sempre, os traumas, os medos, os preconceitos que nós trazemos, o psicoterapeuta nos convida a retornar lá na primeira infância, para entendermos as origens, para entendermos quais foram essas experiências que nos marcaram, nos traumatizaram. E como na doutrina espírita nós nunca vamos desqualificar a ciência, é a fé raciocinada, seria um absurdo se você for numa casa espírita e falarem para você esquecer o que o médico, o que o psicólogo, o que o psiquiatra está falando, esqueça da casa espírita, porque alguma coisa de muito errado está acontecendo lá. Qual a importância da infância no processo de formação da personalidade? Nem precisa ser psicólogo para saber disso. É extremamente importante. Nós, na psicoterapia, somos
estimulados a revisitar a nossa infância, ver as vivências significativas que nós tivemos lá, ressignificar e nos libertar com isso. Porque é muito comum, e eu sou assistente social judiciário, trabalho em alguns dos porões da mente humana e das tragédias familiares. Nós atuamos muito num tipo de processo chamado estupro de vulnerável. Crimes horríveis que se faz dentro das famílias, causados por parentes próximos, avós, pais, padrastos, coisas terríveis que acontecem. Então, dentro das famílias, como isso nem todo mundo sai falando, dificilmente alguém numa fila de banco vai começar a falar dessas tragédias familiares. Vocês se surpreenderiam se por um passe de mágica todo mundo aqui se sentisse à vontade para falar dos seus traumas intrafamiliares. Eles são muito, muito, muito mais comuns do que a gente pensa. Isso faz com que pessoas que foram abusadas, violentadas, agredidas na infância e que não conseguiram elaborar esses lutos, essas tristezas, carreguem essa energia tóxica, carreguem essa violência, reviolentando-se a cada vez que por um filme, por uma novela, por uma situação de trabalho, essa situação volta. E aí ele revive aquela situação, aquela ferida que está aberta. É mais ou menos como você ter um braço que você acha que já está bom, mas que na verdade ainda está quebrado. Todo mundo que encostar lá, e parece que quando alguma coisa está quebrada no corpo, tudo tem que bater lá. Não é verdade? Cada vez que você for tocado numa região de ferida aberta, vai doer absurdamente. Eu tinha uma colega assistente social que, uma vez, conversando com ela, eu segurei no pulso dela e ela deu um grito. Eu falei, o que aconteceu? Está quebrada? Ela falou, não, desde pequena eu tenho isso e não sei porquê, nunca tive nenhum problema. Se você for analisar, um dos primeiros lugares que se usa para imobilizar uma pessoa ao praticar diversas espécies de violência é segurar no pulso. E a pessoa pode, claro, ficar traumatizada com essa situação. Eu acredito, inclusive, que a situação dela vem realmente de outras vidas. Então, aí entra a terceira tendência, o terceiro foco que a gente precisa usar para olhar a infância. Para nós que estudamos o Evangelho, Jesus deu importância para a infância, para a criança? O que vocês acham? Muita importância. E a gente fica se perguntando por que tanta importância para a criança. Ele disse o quê? Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. O que será que ele quis dizer com isso? Não é? Ele disse também quando estava numa multidão e os discípulos procuravam afastar as crianças que estavam tentando se aproximar do mestre, ele falou, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. E como tudo em Jesus tem vários significados, eu não acredito que seja só uma questão de não deixar chegar a ele as crianças como estavam fazendo os discípulos. Acho que tem um significado muito maior. Acho que todos nós devemos, para chegar ao Cristo, devemos levar até Ele as nossas crianças. Essas crianças que a psicologia falou, que são crianças feridas. Essas crianças marcadas, tristes, traumatizadas. Se a gente não trabalha e não ressignifica o nosso passado, a gente pensa que é livre, mas a gente é que nem cachorro amarrado na árvore. O cachorro amarrado na árvore é livre? Ele é livre do tamanho da corda. Quando chegou no limite da corda, ele deixa de ser.
São tragédias enormes que precisam ser revisitadas pela ciência e também pela espiritualidade, pela abordagem espiritual, porque o passado volta. Nós não sabemos no Espiritismo que o passado volta? O que é a obsessão senão o passado voltando? Obsessão é o passado batendo na tua porta e falando para todo mundo assim: ah, agora ele é palestrante, está aí na frente, falando para todo mundo. Mas há pouquinho tempo, ele era um padre, torturando as pessoas na Inquisição. Eu já vi esse diálogo numa mesa mediúnica, e o orientador falava assim: o que você falou? Ele estava na Inquisição há pouquinho tempo? Meu amigo, ele falou para o espírito, a Inquisição já acabou há séculos. Daí o espírito falou: não é verdade. Há pouquinho tempo esse padreco aí estava torturando a gente. E o orientador teve que enfatizar: meu amigo, a Inquisição já acabou há séculos. Você não percebeu por quê? Porque quem odeia tem uma noção distorcida do tempo. Quem odeia está paralisado naquele tempo atrás. A criança que foi abusada, todos nós que estamos com mágoa, aqui alguém carrega mágoa no coração? Me falaram que só tinha anjo no Ismênio. Eu falei assim: meu Deus do céu, vou lá fazer o quê? Essa é a nossa tragédia, gente. Do plano mais alto, eu imagino que Deus, os espíritos superiores, olham para a gente como um daqueles pássaros que estão cheios de lama. Nós já vimos essas imagens, eram imagens trágicas nos acidentes com petróleo. Os pássaros mergulhavam no mar e saíam absolutamente embebidos de petróleo. Não é uma imagem que toca o coração da gente? Eu acho que o alto olha para nós e nos vê dessa forma. Seres que deveriam voar, mas que têm coisas tão gosmentas grudadas neles, que eles não conseguem sair do chão. Quem são esses seres? Que guardam mágoa, que guardam culpa, que têm montanhas de medos, preconceitos e que ficam aprisionados na sua própria mente. Quem são esses seres? Eu faço duas comparações para a gente tentar entender o papel da infância na evolução espiritual. A primeira é muito conhecida por todos nós já vimos uma reportagem, aliás várias, dos acumuladores. Então a pessoa tem uma casa até boa, mas ela sai todo dia para a rua e traz um monte de lixo para dentro de casa. Lixo para nós, para ela é um tesouro, para ela é um valor enorme, e ela vai juntando, já não consegue cozinhar, porque a sua cozinha está entupida de lixo. Ela não consegue mais dormir direito na sua cama, porque sobrou pouquinho para ela ficar. Ela já não consegue mais tomar banho direito, ir no banheiro. E o pior, quem junta muito lixo em casa, atrai o quê? Rato, barata, lacraia, animais peçonhentos. E é por isso que a prefeitura, a Defesa Civil, acaba intervindo, a pedido dos vizinhos, porque o mau cheiro, os animais já são demais ali. E vai ali, às vezes, e tira caminhões de lixo. Caminhões de lixo. E aí resolve o problema? Resolve? Passa 1, 2 meses, 3 meses, a casa está o quê? Entupida de lixo de novo.
Por quê? Porque não resolveu o problema que estava onde? Que estava onde? Na mente. O problema estava na mente. Não adianta só tirar o lixo. É parecido com o centro espírita. A gente guarda mágoa e guarda culpa, guarda raiva das pessoas. Daí você fala, mas eu vou no Ismênia e eles tiram a energia ruim. Tiram? Tiram. O Ismênia, como qualquer boa casa de oração, de qualquer religião, vai aliviar os nossos problemas. Conforme a promessa de Jesus, vinde até mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas aliviar é resolver o problema? Aliviar não é resolver o problema. Por quê? Aonde está a solução do nosso problema? Como é que o alto vai tirar essa massa viscosa de energia podre que fica em nós? Chico Xavier uma vez contou uma história saborosa. Ele tinha um cachorro que estava muito, muito doente, já em estado terminal. Veio uma amiga dele e ficou com pena de Chico, porque ele estava passando noites em claro cuidando do animal. E ela, para ajudar Chico, deu veneno para o cachorro. Quando Chico soube disso, ficou muito perturbado. Mas não pouco. Ele ficou tão perturbado que Emmanuel apareceu para ele e falou assim: se você não limpar o seu coração, nós vamos ter que interromper os nossos trabalhos. Daí ele falou assim: mas como assim? Eu não estou entendendo. Daí ele falou: olha para o seu peito. E no peito de Chico estava uma massa escura, fedorenta, grudenta. E Chico deu uma de João sem braço assim e falou: mas o que é isso? Aí Emmanuel falou assim: você sabe o que é isso, Chico Xavier? Daí ele falou: sei. Mas o que eu vou fazer? Você vai escolher, vai pesquisar uma coisa que aquela senhora mais quer e vai dar para ela de presente. E ele pesquisou, era uma máquina de costura overlock. Ela era uma costureira e era rimo de família, e ela precisava muito daquela máquina para poder ajudar a família. Para quem conhece, uma máquina dessa é baratinha. Para quem conhece, Chico Xavier tinha muito dinheiro. Ele fez em vezes. Conta a história que cada vez que ele ia no banco pagar aquilo, ele lembrava do cachorrinho dele. E assim como ele tinha que pagar em 60 vezes, ele teve 60 meses para ir atenuando a sua mágoa. E depois desse tempo ele fez um autotratamento espiritual que conseguiu voltar a trabalhar. Chico Xavier. Só no Ismênia que ninguém guarda mágoa. É isso? Nós somos o pássaro grudento, nós somos o acumulador de lixo, e nós somos... Vocês acham que não são acumulador de lixo? Não? Vocês já mudaram de casa alguma vez? Então eu quero aí o desafio. Quem já mudou de casa alguma vez que não teve que jogar um monte de treco inútil fora? Quem? Pode levantar a mão. Nunca? Não tinha treco nenhum? Teve que jogar. Então, quem teve que jogar é o quê? Juntou treco por quê? Ora, minha gente, é fácil a gente falar dos outros, mas nós também temos isso. A terceira comparação é dos nossos equipamentos. Nossos celulares, nossos computadores, nossos tablets, nossos laptops. Depois de algum tempo, você juntando muitos arquivos e programas, o que acontece com eles?
Quando o teu aparelho está cheio de arquivos e programas, o que acontece com eles? Você dá um comando e ele pensa e não anda, não roda. Gente, não é à toa que os computadores lá no início eram chamados de cérebros eletrônicos, porque o funcionamento do computador é muito parecido com o nosso cérebro. Quando você tem esse problema com o teu computador, você faz o quê? Manda para uma assistência técnica. O cara da assistência técnica te propõe o quê? Vamos lá. Eles chamam de formatar, ou ele fala assim, pega todos os programas e todos os arquivos e joga fora. Quando fez isso, ou joga fora, ou põe nas nuvens, ou põe uma HD externo, né? uma memória externa. Muito bem. Tem comparação isso com a infância? Hã? Como é que fica o aparelho depois que você fez isso? Ele fica rápido. Qual é o período da nossa vida que a nossa mente fica mais rápida, mais ágil? Que aprende mais rápido? Qual é? A infância. Diz o Espiritismo, nós perdemos a nossa memória? Nós na infância perdemos tudo que a gente soube de outras vidas? Perdemos? Não. Juntando a psicologia com o Espiritismo, você precisa conhecer a função do inconsciente. Todas as nossas memórias de outras vidas estão no nosso inconsciente. É por isso que se explica com o Espiritismo uma coisa que a ciência não sabe explicar, que é a antipatia e a simpatia gratuita. Você nunca viu uma pessoa, ela nunca te viu, mas você já sabe, não presta. E a outra pessoa também sabe isso de você. Como pode ser isso? Explique. Como pode ser que uma criança que nunca viu um piano é colocada na frente de um piano e começa a tocar? E nós... Mozart, aos 6 anos de idade, compôs a sua primeira sinfonia. Quem já compôs sinfonias aqui pode falar. Levanta a mão. Sinfonias. 40 instrumentos, 50 instrumentos, todos em harmonia e lindamente. Quem já fez isso? E ele fez com 6 anos. Onde ele conseguiu isso? Deus gostava mais de Mozart do que todos nós. É isso? Trata-se de uma lembrança. A vida lhe dá para nós um gatilho que traz lembranças, capacidades, memórias de outras vidas. Ou seja, nossa memória de outras vidas não foi jogada fora, ela está onde? Nas nuvens, no HD externo, e que qualquer situação você baixa novamente e usa de novo. Não é simples, não é automático, mas muitas vezes acontece. Vai ter uma oficina de teatro e você resolve participar. E desempenha tão bem que as pessoas falam, nossa, você parece profissional. De onde vêm os talentos inatos? De onde vêm as doenças congênitas? Como entender uma doença congênita debaixo de um Deus puro, bom e justo? Como pode ser? Eu tenho uma sobrinha dentista e uma sobrinha autista. Por que a diferença? Onde está? Como se explica isso? Deus estava de mau humor? Quando criou a autista? Como é que é isso? Ah, Maurício, nós sabemos disso. Nós sabemos que vem de outras vidas. A explicação certinha a gente não sabe qual é, mas as coisas estão lá. Ou seja, a vida, Deus tem misericórdia de nós, porque nós somos acumuladores de lixo. E chega uma altura que ele tem que, não basta mais ir no centro espírita, ir na igreja evangélica, católica, porque em todas as casas de oração honestas,
é feito um trabalho de desobsessão. Chico Xavier, coroinha, já tinha a visão espiritual aberta e relata o que ele via na missa. Não basta a pessoa ser aliviada, ela precisa trabalhar dentro dela. Muitos de nós aqui hoje seremos aliviados, mas já na saída, já vamos começar a lembrar daquela pessoa. Sabe aquela pessoa? Você vai lembrar daquela pessoa e ao sair dali, lembrando daquela pessoa, obrigado. O que vai acontecer com a gente? Você vai baixar o nível da sua energia e aquele amigo que tinha ficado lá fora, que não pôde entrar por causa da defesa da casa, que não ia conseguir acessar você porque você foi limpo e saiu daqui numa vibração melhor, quando você começa a lembrar dessa pessoa, o que acontece? Ô Maurício, já te abraça e já vão junto. E você sai falando mal do médium. Acho que eu dei azar, peguei um médium fraco. Daí você na próxima, você já vai pular aquele, né? Ah, vou ver se eu pego um médium mais forte. É o médium que é forte ou é fraco? É a casa que é forte ou é fraca? Ou é você que está tentando passar para os outros uma responsabilidade que é sua? Porque Jesus, quando curava, ele falava o que para nós? A tua fé te salvou. Se Jesus precisava da nossa fé, qual é o curador que vai poder nos curar sem a nossa participação? Qual é? Tem alguém mais forte que Jesus aí, não? Acho que não vamos precisar chamar o plantão psiquiátrico. Vocês entendem, gente? Não há cura sem autocura. E essa autocura que Deus, imbuído de misericórdia, vê a todos nós enlameados energeticamente, Ele nos propõe a infância, porque na infância acontece o quê? Nós mamamos no inimigo, às vezes. E mamando no inimigo, uma oportunidade de transformação. Você nunca se perguntou porque eu tive a mãe que eu tive? Porque eu tive o pai que eu tive? Porque eu tive os filhos que eu tive? Somos crianças feridas, somos espíritos feridos. E essa palestra de hoje vem em lançamento a um livro que a gente lançou no sábado, que é uma releitura de O Pequeno Príncipe, à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, a história toda de O Pequeno Príncipe, ela é muito simbólica. Ela fala de um aviador que cai com seu aviãozinho no deserto de Saara. E ele é acordado por uma criança. E acordado por essa criança, ele lembra dos traumas que ele teve na infância dele. Que o trauma dele é simbólico para os nossos traumas. Ali ele fala que ele começou, gostava muito de desenhar. E lendo um livro, ele soube das jiboias. E ali no livro estava escrito que as jiboias comem animais grandes e depois ficam 6 meses para digerir. E ele ficou tão impressionado com aquilo que fez um desenho de uma jiboia, cabeça e o tronco fininho, mas ela tinha engolido um elefante. A criança não deixa por menos, né? Aí ficava assim, fininho, 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 depois vinha um quadradão, que era o elefante, depois no rabo, mais fininho, fininho. Aí ele mostrava para as pessoas, falava assim, você não tem medo disso? Ele falou, medo não. Por que eu ia ter medo de um chapéu? Todo mundo falava que aquilo era um chapéu. Aí ele, para facilitar, né, o entendimento das pessoas, fez uma jiboia aberta, com o elefantão ali dentro. Aí todo mundo desanimou ele também. Olha, vai escrever, vai aprender matemática, gramática, português, porque... E ele falou, ali acabou uma carreira esplêndida de desenhista. Quantos de nós não somos incompreendidos na nossa infância e carregamos esse peso depois por muito tempo? Como eu já falei aqui, você iria se surpreender das pessoas que pelo menos acreditam na teoria da metade maior do bife.
Qual é a teoria da metade maior do bife? O seu irmão sempre pegava a metade maior do bife. Essa teoria não tem lógica nenhuma, porque se é metade não pode ser maior. Mas você cria essa ideia, e ele, o pior, o seu irmão também tem essa certeza, que iria para você. Todos ficamos carregando nossos lutos. E o Pequeno Príncipe traz uma mensagem fabulosa. Sabe qual é o pedido que ele faz para o aviador? Quando o aviador tenta consertar, não consegue, dorme, acordado pelo Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe fala para ele assim: desenha-me um carneiro. Desenha-me um carneiro. Qual é o animal que é associado com Jesus? Jesus é o quê? É o Cordeiro de Deus, não é? Aquele que foi sacrificado em nome de Deus. Desenhar, a criança quando pede para desenhar, que ela queria se redesenhar um cordeiro, simboliza todos nós, que precisamos ser redesenhados com o molde de quem? Qual é o molde que deve ser usado por nós no nosso redesenho? Qual é? Isso está lá no Livro dos Espíritos, vai cair na prova. Quem não souber a resposta não passa. Quem foi o ser que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia? Quem foi? Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. É com base nesse modelo que você tem que se redesenhar. Então, a criança, a redescoberta da criança, o resgate da criança, o acolhimento da criança nas suas sombras, mas também na sua luz, é o grande caminho de renovação espiritual. Para nós irmos até o reino dos céus, no diálogo mais lindo e mais importante dos evangelhos, de Jesus com Nicodemos, o que ele falou que nós precisamos fazer para chegar no reino dos céus? Somente aqueles que nascerem de novo. Mas ele falou nascerem de novo na carne e no espírito. Nascer de novo na carne, o que é? O que é nascer de novo na carne? É a reencarnação, é o símbolo da infância. É o símbolo da infância. E nascer de novo no espírito? Se nascer de novo no espírito tem como símbolo a criança, se nascer de novo na carne tem como símbolo a criança, nascer de novo no espírito, o símbolo é o próprio mestre. Então nós precisamos dos dois movimentos para nos elevarmos espiritualmente. Resgatar a nossa criança nas suas sombras e na sua luz, e chegar para conseguirmos nos aproximar de Jesus Cristo. Nas suas sombras nós já falamos aqui pela psicoterapia, pelo passado que volta, porque volta, o passado volta para a gente, quando não está resolvido, ele volta feito unha encravada. Quando você tem uma unha encravada, você dá topada exatamente naquela unha, não tem jeito. Mas também na sua luz. A sombra é tão importante ser cuidada quanto a luz da criança. Esse potencial que a criança tem de perdoar, de amar, de aprender, que não é depois repetido em nenhuma outra fase da vida da gente, a gente precisa resgatar. Ser criança novamente. Quando é que você faz isso? Quando você começa a ficar velho, na idade adulta, Deus te dá um filho. Isso renova a tua vida? Renova a vida da gente ganhar um filho? Sim. Depois, quando você começa a ficar velho de verdade, como eu, a vida te dá um neto. Neto muda a vida da gente? Quem ganhou um neto e não mudou nada? Meu Deus do céu, meu amigo. Meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo.
A criança simboliza uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de nascer de novo. Você começa a se interessar por coisas que você nem sabia. Se era o tempo da galinha pintadinha, se é o tempo do... Qual é o personagem de hoje? Nós vamos sempre nos renovando com as crianças que passam pela gente. É isso ou não é? A criança nos dá essa oportunidade linda. E quem não aprender a se renovar com as crianças que vêm como filhos, netos, sobrinhos, quem não aprender a se renovar com as crianças que têm à sua volta, como seus alunos, como crianças da evangelização infantil, no aprendiz do evangelho ou no trabalho de evangelização infantil, nós temos enormes chances disso, de renovação. A questão é, quem percebe a criança como um caminho de Cristo? Quem está disponível para isso? Quem pensa, quem cogita de enfrentar com coragem as sombras da sua criança, acolher a sua criança, ir para uma psicoterapia, sim. Aprender a compreender o lado do abusador, o lado da pessoa que lhe fez mal. Será que a gente é capaz? Será que a gente tem coragem para isso? Ou é mais cômodo odiar? Só que se você acha que é mais cômodo odiar, meu amigo, você vai voltar aqui quantas vezes você quiser. Você vai voltar aqui e ser aliviado. Mas se o ódio continua dentro de você, aonde está a libertação? Está no médium? Está em Jesus? A gente termina hoje, então, fazendo aquela oração que, na minha opinião, é uma filosofia de vida. É a oração mais curta que eu conheço, mas é uma filosofia de vida. Que ela fala assim: Deus, me dá coragem de mudar o que só eu posso mudar. Só eu posso mudar, mas é preciso de coragem para isso. Porque a gente adora mudar, querer que os outros mudem. Vocês não têm ideia para os outros mudarem? Ai, tive uma ideia ótima para você fazer. Se a ideia é ótima, faz você. E ele continua: dai-me paciência para aceitar o que eu não posso fazer. O símbolo disso é faixa de pedestre, os carros parados e você tentando atravessar na faixa. Você põe o pé na faixa, alguém acelera. Já percebeu isso? Põe o pé na faixa e... Aí você olha para o sinal, tá vermelho. Aí você vai de novo. O que surge na minha cabeça é que quando virar o verde, aquela pessoa acelerou tanto, gastou tanta energia tentando acelerar no sinal vermelho, que no verde acabou a gasolina. Nós gastamos a nossa vida, é uma hemorragia espiritual tentar mudar o que a gente não pode mudar. Alguém se revolta com o noticiário aqui? Vamos lá. Alguém se revolta com os crimes que existem dentro das famílias, os escândalos de corrupção, os problemas da política nacional e internacional? Alguém se desespera? Alguém se revolta aqui? Isso é ou não é uma hemorragia espiritual? Analisa. Por quê? Porque você gasta a sua energia tentando mudar o que você não pode mudar. Se quando for dado, na hora do voto, votem. Se for dada qualquer oportunidade, provas contra a corrupção e cair na tua mão, vai atrás. Ai, o que Deus... Não, veio para você se mexer. Mas se não tem nada que você possa fazer, a revolta só aumenta a sua hemorragia. A revolta é como colocar gasolina no teu incêndio. Só piora. Então, dai a coragem de mudar o que só você pode mudar. Paciência para aceitar o que você não pode mudar. E discernimento, sabedoria para fazer o quê? Para saber a diferença.
é uma filosofia de vida que, na minha opinião, traz ali para todos nós a receita do equilíbrio, a receita de estancar a hemorragia espiritual, a receita do bem viver que nós tanto precisamos, porque as notícias ruins, alguém acha que vão parar? As notícias ruins vão parar, quem acha? Então, só tem um jeito para você ter saúde mental e espiritual: aprender a lidar com as tragédias da vida, colaborar, atuar fortemente em tudo aquilo que você puder mudar, mesmo que seja só um pouquinho. Ah, tem um homem de rua na frente da minha casa, só posso fazer isso. Faça. Faça. Coragem. Mas paciência para aceitar o que você não pode mudar. E sabedoria para estabelecer a diferença. Que a gente consiga o nosso equilíbrio espiritual com essa oração tão simples, que é base de muitos núcleos de alcoólicos anônimos, que, na minha opinião, faz um trabalho tão importante que deveria ser prêmio Nobel, porque o que eles fazem, a um custo praticamente nenhum, você não vai ver trabalho como o deles. Muito obrigado, boa noite a todos. Falo do livro? Deixa eu só falar uma coisa para vocês do livro. Tem o livro, então, Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, que faz isso, esse alinhavo que eu já falei aqui. Nós temos também um livro para rever a nossa relação com Deus, que quando Jesus fala da religião do futuro, haverá um só rebanho e um só pastor. A nossa hipótese é que não é o espiritismo, não é o budismo, não é o catolicismo, não é o cristianismo, que a religião de Deus é a prática do amor. Se você for ateu, mas praticar o amor, você é muito melhor do que rato de igreja que não pratica, não é? Tem depois livros que ajudam a fazer o evangelho no lar, receita que é a tua defesa espiritual e da tua família. Se você não faz, dedique-se a isso. Não adianta cantar, não adianta fazer, entra na minha casa, entra na minha... Jesus não vai entrar? Jesus não falta para a gente fala Deus te abençoe, mas a bênção de Deus nunca faltou para a gente, falta que a gente se abra para as bênçãos de Deus. Então, o Evangelho no Lar, pequenas mensagens sobre o cotidiano, e um livro, Saulo e Paulo, que fala sobre o autoconhecimento como um mecanismo de elevação espiritual. Toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. Se tiver algum interessado, vai ser um prazer.